Seja bem-vindo a mais uma jornada pelo passado fascinante da humanidade. Hoje, embarcaremos em uma busca pela origem milenar dos portugueses, um povo com uma história rica e complexa que remonta a séculos de evolução e interação cultural. Prepare-se para desvendar os mistérios e descobrir as raízes ancestrais que moldaram essa nação singular ao longo do tempo. Os primeiros habitantes da Península Ibérica remontam a períodos pré-históricos, quando grupos humanos ancestrais deixaram suas marcas e vestígios na paisagem desse território. Entre esses povos, destacam-se os iberos, que habitavam a região antes da chegada dos celtas e outros povos indo-europeus. Os iberos eram uma civilização antiga, conhecida por sua habilidade metalúrgica, arte rupestre e sistema de escrita próprio, conhecido como escrita ibérica. Sua presença na Península Ibérica deixou uma herança cultural significativa, evidenciada por sítios arqueológicos, como os encontrados em Tartessos e Osona, na atual Espanha. A arqueologia tem desempenhado um papel crucial na reconstrução da história desses primeiros habitantes, revelando detalhes sobre sua organização social, práticas religiosas e interações com outros povos da época. Embora muitos aspectos da vida dos iberos ainda permaneçam envoltos em mistério, seu legado continua a inspirar e intrigar estudiosos e entusiastas da história antiga. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, os celtas começaram a se estabelecer na Península Ibérica, trazendo consigo uma nova língua e uma cultura distinta. Os lusitanos, um dos principais grupos celtas da região, deixaram uma marca indelével na identidade portuguesa, com suas tradições guerreiras e organização social. A partir do século III a.C., a Península Ibérica foi gradualmente conquistada e romanizada pelo Império Romano. A presença romana trouxe não apenas mudanças políticas e econômicas, mas também uma profunda influência cultural. Os romanos deixaram um legado duradouro na região, incluindo a disseminação da língua latina, que se tornaria o precursor do português moderno. Com a queda do Império Romano no século V, a Península Ibérica foi alvo das invasões de povos germânicos, como os suevos, visigodos e alanos. Esses grupos deixaram sua marca na região, contribuindo para a diversidade étnica e cultural dos habitantes locais. A coexistência e interação entre os povos romanos e germânicos moldaram ainda mais a identidade portuguesa. Uma das fases mais marcantes da história portuguesa foi a ocupação moura, que teve início no século VIII. A influência moura deixou uma marca indelével na história e na cultura da Península Ibérica. Durante séculos, a presença muçulmana na região desempenhou um papel significativo no desenvolvimento social, econômico e intelectual. Após a conquista islâmica no século VIII, a Península Ibérica, então conhecida como Al-Andalus, testemunhou um período de convivência entre muçulmanos, cristãos e judeus, conhecido como convivência intercultural. Essa convivência resultou em um intercâmbio de conhecimento e influências culturais, que moldaram a arquitetura, a gastronomia, a língua e as tradições da região. A arquitetura mourisca é um dos legados mais visíveis desse período, caracterizada por seus arcos em ferradura, azulejos ornamentados e pátios internos, refletindo uma fusão única de estilos islâmicos, cristãos e judaicos. Além disso, a influência moura também se estendeu à agricultura, introduzindo técnicas avançadas de irrigação e cultivo, como os sistemas de noras e canates, que ainda são utilizados em algumas regiões da península. A contribuição muçulmana para a língua também é notável, com muitas palavras de origem árabe incorporadas ao léxico português e espanhol. Embora a presença muçulmana na Península Ibérica tenha chegado ao fim com a reconquista cristã no final do século XV, seu legado perdura até hoje, refletindo-se na diversidade cultural e na riqueza histórica dessa região. Com a reconquista cristã, que culminou na queda de Granada em 1492, os cristãos reconquistaram gradualmente a Península Ibérica dos mouros. Esse período de conflito e expansão territorial foi marcado pela formação do Reino de Portugal e pela exploração marítima que levaria aos descobrimentos. Os portugueses tornaram-se pioneiros na era das grandes navegações, estabelecendo rotas comerciais e colonizando territórios ao redor do globo. Durante os séculos XV e XVI, Portugal emergiu como uma potência global, explorando novos territórios e estabelecendo um vasto império ultramarino. Os navegadores portugueses, como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, alcançaram terras distantes e estabeleceram feitorias e colônias ao longo das costas da África, Ásia e América. Essa era de descobrimentos trouxe uma grande diversidade étnica ao país, com influências de povos de todo o mundo.
Ao término dessa jornada através dos séculos, podemos apreciar a complexidade e a diversidade das origens do povo português. Desde os primeiros habitantes pré-históricos até os exploradores dos descobrimentos, cada fase da história contribuiu para moldar a identidade única desse povo. A mistura de culturas, línguas e tradições ao longo dos milênios é o que torna os portugueses tão especiais e fascinantes. Espero que você tenha apreciado essa viagem pela história tanto quanto eu. E lembre-se de deixar sua curtida e inscrever-se no canal para receber novas aventuras por terras distantes. Até o próximo vídeo.